Fala galera, Márcio EATA USA e hoje nós vamos mostrar o procedimento de troca de fluido de transmissão automática com a nossa TeamCar TTE 780 juntamente com os kits de flange para transmissão automática EATA Brasil. Então fica com a gente. Então vamos lá. Primeiro procedimento de utilização da máquina, tá? É você identificar qual carro, qual a transmissão, tá? E ter aí uma literatura, tem várias literaturas no mercado, escolha a que melhor te serve para você saber qual óleo correto utilizar, isso é muito importante, e a capacidade de serviço da transmissão, tá? Tendo essa informação, nós vamos ter a quantidade de óleo que essa transmissão vai usar. No caso dessa Jeep aqui, ela está utilizando o motor T270, então o volume de serviço dessa transmissão é de 6,5 litros, então nós vamos utilizar pelo menos 20% a mais da quantidade de óleo, que é para poder fazer uma diálise perfeita, tá? Do óleo com a tecnologia recomendada pelo fabricante. Então nós vamos fazer o abastecimento da máquina. E o outro ponto importante é identificar qual é a transmissão, para que nós então aí possamos escolher a flange correta para poder fazer o encaixe, a adaptação. Nós vamos mostrar tudo aí no decorrer desse vídeo. Então, vamos embora! Então é isso aí, turma. Nós já posicionamos o carro aqui no elevador e agora nós já temos acesso aqui, né, à transmissão desse carro e aonde vai ser adaptado aqui a nossa flange, tá? Então, no caso dessas transmissões aqui, dessas AISINs, nós usamos a flange aqui no trocador de calor, tá? Então nós vamos remover os 3 parafusos torque, tá? Toma bastante cuidado, esses parafusos são fáceis de espanar a cabeça dele. Às vezes é bom dar uma batidinha para acordar eles antes de soltar. Então nós vamos remover o trocador de calor e adaptar a flange aqui no câmbio, tá? Então é isso aí, pessoal. A maleta de flanges vai chegar assim para vocês, tá? Nessa maleta aqui bonitona, EATA Brasil. Então vamos agora abrir. Lembrando que ela vai com uma chavinha, tá? Segredo aqui das trancas. Então, abrindo aqui a nossa maleta, nós temos todas essas flanges aqui na parte superior. E removendo aqui o separador na base inferior da maleta, temos também todas essas flanges. Lembrando que a maleta vai acompanhada aí de um manual, né, de um índice aí em PDF com a nomenclatura de cada flange, o nome de cada flange e qual veículo é utilizado, tá? No caso aqui, como nós já dissemos aqui antes, nós temos uma transmissão AISIN, uma AT6, e a flange que vai ser utilizada nesse carro é a flange A73, que é essa flange aqui. Então você vai pegar ela na maleta e agora nós vamos fazer ali a instalação no veículo. Então, turma, essa maleta aqui é de adaptadores universais. Essa maleta vem junto com a máquina TTE 780, tá? Então, essa maleta vai vir com os adaptadores aqui, as mangueiras e alguns nips aqui, que alguma grande maioria dos veículos aí você vai conseguir fazer a utilização e fazer uma diálise somente com essas. Mas muitas das transmissões aí que estão no mercado se faz necessário aí a flange, né? Então por isso a EATA também disponibiliza da maleta de flanges, tá? Então no caso aqui nós já selecionamos a flange, qual vai ser utilizada, e aí precisamos dos adaptadores, que serão 2 mangueiras, né? Para a gente fazer aqui a conexão, tá? No nosso adaptador, e aí sim a gente conseguir fazer a ligação aqui, o bypass lá na máquina. Então é isso aí, pessoal. Agora já aqui posicionado, nós vamos utilizar aqui uma Torque T40, tá? Nós vamos pegar ela aqui no nosso TTK 333, que é o nosso carrinho de ferramentas aqui da TeamCar. E vamos agora frouxar, né? Usando aqui, frouxar os parafusos. Boa! Frouxamos os parafusos. E aí então, vamos posicionar aqui o coletor de óleo, que é a nossa TOR 218. O nosso coletor de óleo por gravidade
ou por sucção. Então já com o nosso coletor posicionado, nós vamos aqui remover o trocador de calor. São 3 parafusos, tá? Você deixa os parafusos separados porque nós vamos reutilizá-los para poder colocar a nossa flange no local. Olha só, o óleo já escorrendo, né? Como tinha dito. Por isso, posicionar aí o coletor de óleo embaixo. Boa. Isso aí. Trocador de calor removido. A gente pode esperar terminar de escoar, né? Para não fazer uma bagunça. Enquanto isso, a gente já pega lá a nossa flange, prepara a nossa flange para poder agora adaptar a flange no lugar onde vai o trocador de calor. E o trocador de calor, a gente deixa ele aqui presinho, né? No cantinho aqui, onde não vai atrapalhar. Então agora, nossa flange, vamos selecionar aqui, pegar 2 mangueiras, né? Então a maleta já vem aí com algumas abraçadeiras, né? Então, vamos aqui pegar a primeira mangueira. Já deixar tudo prontinho fora do veículo, tá? Aí fica a critério. Se você já quer deixar as mangueiras aqui na flange já apertadas, aqui bonitinha, fora do veículo, e já levar a flange lá para a transmissão com as mangueiras, ou se você prefere montar a flange lá, parafusar bonitinho, e depois pôr as mangueiras, aí fica ao critério aí do profissional. No caso aqui nós vamos já deixar as mangueiras posicionadas antes, para ficar um demonstrativo aí bem bacana. Então eu vou aqui apertar a braçadeira. Também, tudo bem apertado. Agora a gente já leva a flange lá para a transmissão com as mangueiras posicionadas. Então aqui agora a gente vai selecionar, instalar a nossa flange. Tá? Você pode utilizar, se você tiver outros parafusos aí na oficina, tá? Você pode usar, mas no caso aqui nós vamos usar aqui o mesmo parafuso do próprio trocador de calor, tá? Porque a espessura da nossa flange tá aqui, ó. A espessura dela é a mesma espessura do trocador de calor, então não tem problema nenhum. Você consegue utilizar aí o mesmo parafuso original da transmissão mesmo. Boa. Então agora a gente só vai pegar ali a T40 para dar um torque baixinho aí, tá? Só encostar. Agora a gente só vai encostar aqui. Um torque bem baixo mesmo, só para fixar a flange. Beleza? Então, flange instalada, já com as 2 mangueiras aqui para o bypass e o trocador de calor, como eu tinha dito antes, a gente vai fixar ele aqui no cantinho, deixar ele bonitinho, paradinho aqui. Depois do procedimento, nós vamos voltar o trocador para o lugar. Então é isso aí, turma. Nossa Tincar aqui, TTS 780, já preparada. Já ligamos ela na tomada. Então, na lateral do lado direito, nós temos aqui o nosso liga e desliga, né? O nosso disjuntor. Onde nós vamos aqui agora selecionar na posição ligado. O nosso touch já vai acender. Os LEDs aqui de onde vai passar os fluidos também já estão acesos. Já indica para nós que a máquina está ligada. Então, nós temos aqui esse painel, tá? Com todas as informações que é necessária para nós. Então, o que nós precisamos saber, como eu já tinha dito antes, através aí da literatura, qual a capacidade de óleo dessa transmissão, né, e qual fluido, tá? Lembrando que nós temos essa primeira função que está escrito inteligente, tá? Então essa aqui é a troca principal da máquina, digamos assim, aonde vai ter um banco de dados, tá? Das montadoras, já falando quantidade, qual veículo, qual transmissão. Lembrando, pessoal, que nós temos uma máquina que não é brasileira. Então, esse banco de dados aqui
vai ter poucos veículos aqui nacionais, com as transmissões que vieram para nós aqui, né, rodar no Brasil. Então, se porventura nós estamos com o Jeep, se nós procurarmos o veículo aqui e não tiver aqui a montadora o veículo, se faz necessário aí, como a gente está falando desde o início, uma literatura, né, para poder fazer toda essa troca, tá? Mas existe aqui, um grande nicho, tá, de montadoras e banco de dados. Por exemplo, vamos selecionar aqui Jeep, tá? Então, olha só, Grand Cherokee 2014 5.7L, tá? Com esse tipo de transmissão. Então, ele vai falar aqui que ela utiliza de um 8 HP 45 e a capacidade aqui eles pedem 12 litros para fazer toda a diálise, tá? Então, Grand Cherokee Compass, tá? Nós temos uma Compass aqui. No caso, essa é uma T270, tá? Usando o motor 1.3 e ela é o modelo 22. Então nós temos aqui Compass, 2002, 2007, 2010, tá? Então aqui ele vem dizendo qual é a característica da transmissão. Olha só, Compass, Attitude Edition, tá? Porém não tem aqui, ó, já nesse banco de dados a gente não tem exatamente essa transmissão na qual a gente quer, tá? Mas vamos mostrar aqui todas as funções da máquina. Por exemplo, se a gente selecionar aqui essa Compass, tá? A gente clica em cima dela e olha só que bacana. Ela já vai dar aqui uma imagem, tá? De onde é aqui, ó, a utilização. Então, trocador de calor, a imagem aqui de trocador de calor. Aqui o tubo dreno, né, ó. Olha só. Então ela já mostra tudo, tá? Se a gente apertar aqui, ela dá aqui uma condição de manual, tudo passo a passo, né? Então, conecte o equipamento a uma fonte, tal, tá? Então ele dá bastante informação aqui. E se a gente der o próximo, ela já vai abrir aqui a tela da troca inteligente, mostrando qual seria, né, o adaptador, aqui no caso é o A03, da maleta que vem acompanhando a máquina, tá? Para poder fazer essa troca. Então na lateral esquerda do visor, na lateral direita, nós temos aqui dos dois lados as balanças, tá, de precisão. Então aqui as duas balanças, tanto do óleo usado que vai ser captado do câmbio, quanto o óleo novo, qual vai ser inserido na transmissão. As duas estão zeradas, então aqui marca para nós. E ela pede aqui, ó, um tempo para que seja feito um processo de limpeza, porque essa máquina, ela contém internamente um filtro de óleo, tá? Então, esse fluido vai passar primeiro, vamos supor, se nós selecionarmos aqui 5 minutos, ela vai passar primeiro por um período de 5 minutos por esse filtro, fazendo um processo de limpeza, para depois, na quantidade a ser trocada, né, a gente selecionaria aqui 12 litros, depois dos 5 minutos é que ela inicia o processo de troca de 12 litros, tá? Esses 12 litros vão ser retirados aqui do tambor, né, novo, e aqui vai ser inserido no tambor usado todo o óleo que vai sair da transmissão. Feito a seleção, aperta o botão iniciar, a máquina já vai começar o processo de diálise e mostrando para nós aqui a pressão de trabalho no manômetro, tá? Então esse é um procedimento aqui inteligente para ser feito. Só que caso, como eu disse, você não ache a transmissão ali e nem qual é a flange, no caso nós já sabemos qual é a flange, já sabemos qual é a transmissão, a quantidade de óleo, a gente só vai selecionar aqui o contrário, tá ok? Então se a gente voltar tudo, vamos falar de novo aqui da nossa tela principal. Então nós temos aqui algo também diferencial dessa máquina, que é o aquecimento, tá? Então aqui nós temos a temperatura máxima de aquecimento e até a mínima, na qual nós podemos selecionar, olha lá, 87, 85, 80, e nós podemos aquecer esse óleo até 99 graus, que é uma baita de uma temperatura, né? Então, e aqui o tempo percorrido. Lembrando, muita atenção nesse procedimento agora que a gente está destacando. O aquecimento do óleo se dá como? Por uma resistência interna da máquina, tá? Então, essa resistência, ela não está mergulhada dentro do tambor de óleo. Ela está fora do tambor de óleo. Então, para que esse óleo seja aquecido, é necessário que o óleo passe por essa resistência. Então, a bomba da máquina vai circular esse óleo. Então, é necessário
que seja feito o aquecimento do fluido antes de conectado no veículo. Muita atenção. Por que, Márcio, que é necessário aquecer antes de adaptar as mangueiras no veículo? Lembra que eu disse que a máquina vai ligar a bomba? Nós vamos fazer esse procedimento já já. A máquina vai acionar essa bomba e vai fazer com que o óleo fique circulando para que aqueça todo o óleo que está no reservatório. Se a máquina estiver conectada na transmissão, quando nós iniciarmos o processo de aquecimento, o óleo vai passar pela bomba, vai lá para dentro do câmbio, tá? Então, muita atenção na hora do aquecimento. Nós vamos fazer o procedimento também. Aí nós temos aqui o ícone de carregar. Carregar, vamos supor que nós drenamos esse câmbio. Retiramos o kart de uma transmissão para trocar o filtro de óleo. Nós recolhemos 4 litros, 3 litros de óleo. Montamos o filtro novo, montamos o cárter, tudo bonitinho, torqueado. E agora eu preciso adicionar óleo para que essa transmissão não rode seca. Então nós vamos aqui colocar a quantidade de óleo, tá? Vamos lá, suponhamos que nós retiramos 3 litros de óleo. Então nós vamos selecionar aqui 3 litros de óleo, olha só. E vamos dar o iniciar. A máquina vai retirar somente o óleo novo lá do reservatório e inserir na transmissão. Inserimos o óleo na transmissão. Nós podemos aqui fazer a troca pela troca inteligente, como já foi dito, ou nós vamos usar aqui, ó, a troca de óleo somente de diálise. Então eu seleciono a quantidade que eu quero que seja feita a troca. Vamos supor aqui que agora nós vamos trocar 4 litros, tá? Damos início, o motor vai estar em funcionamento, né? Nosso manômetro vai pegar aqui a pressão de trabalho e a máquina começa a retirar o óleo velho. Nós vamos ver isso pelo visor e começa a inserir óleo novo. Outra função interessante da máquina também é a recuperação. Quero retirar óleo antes de eu retirar o cárter ou fazer alguma manutenção. Então eu vou selecionar a quantidade que eu quero retirar. Eu quero tirar 4 litros da transmissão. Eu vou selecionar 4 litros. Obviamente a transmissão vai estar ali, o motor em funcionamento. De iniciar, ela começa a recuperar esses 4 litros. Ok? Tem a função aqui de imprimir cada etapa, limpeza, carga, recuperar, troca. Cada etapa que você fizer vai ficar gravado aqui no visor, tá? E aí você tem a opção de entrar aqui e ver toda etapa, quanto tempo demorou, a quantidade que foi tirada, a quantidade que foi inserida, tá ok? Limpar é somente um processo de limpeza. Você quer tirar ali alguma degradação, alguma coisa do óleo, você vai fazer a mesma coisa, vai pôr aqui, ó, no caso ela já vem selecionada com 10 minutos, se você quiser pôr mais ou menos, vai iniciar e o óleo só vai ficar circulando, câmbio, máquina, volta para o câmbio, passa pelo filtro da máquina e volta para o câmbio, tá? E não menos importante, a opção aqui de esvaziar. O esvaziar é o óleo que nós vamos retirar aqui, ó, dos 2 recipientes internos da máquina. O óleo novo, se sobrar na sua troca, você consegue retirar o óleo novo selecionando aqui, ó, fluido novo, fluido usado. Então quero retirar óleo novo. Ah, sobrou 2 litros, fiz a troca, ficou limpinho, ficou perfeito, sobrou 2 litros. Eu vou selecionar o óleo novo, vou dar OK. E na lateral da máquina, após nós selecionarmos lá o óleo novo, nós temos a torneirinha. Dei o início lá no botão, eu posso abrir a torneirinha e a própria bomba da máquina, ela vai retirar aqui o óleo novo. Retirei o óleo novo, agora eu quero esvaziar o meu tambor usado. Vou selecionar lá o óleo usado e abro minha torneirinha, retiro todo o óleo usado, ok? E lembra sempre de fechar, porque quando a bomba da máquina funcionar, ela pode jogar óleo por aqui, tá? Então, o novo e o usado, só selecionar, dar o início e aí a máquina vai retirar aqui o óleo. É sempre bom, tá? É recomendado após cada uso, aí vai do cuidado de cada profissional. Cada uso feito é sempre bom esvaziar e deixar zero, porque são 2 balanças de precisão. Então se essa balança ficar com óleo velho aqui, óleo novo sempre acumulado, pode acabar desaferindo aí as medições da balança, tá?
Então aqui nas configurações, você não vai usar muito aqui essa parte, tá? Porque aqui é mais para o técnico mesmo fazer algum retrabalho aqui na máquina, tá? Então ela vai pedir aqui a senha, tá? Para você estar utilizando. Informações aqui da máquina, qual é a versão de software, hardware, tá? Então a língua, né? A linguagem que está aqui, se você quer inglês ou português, você não vai usar muito isso daqui, a não ser se porventura a sua balança, né? Você esgotou aqui todo o fluido e tal. Você tem certeza que os dois lados da balança, e balança do óleo novo e do óleo usado, tá vazio, e ele tiver marcando aí que tem alguma coisa. Então, o que você consegue usar aqui na configuração é você fazer a aferição da balança. No caso aqui, ela tá marcando ali alguma coisinha de ml, né? Mas isso daí é irrelevante, alguma coisinha que ela tá pegando. Mas se porventura ela tivesse aqui desaferida, você vai dar o zero aqui, né? Ó, e esse zero faz a aferição dela. Você vê ó, que ela acaba voltando tudo para o zero, tá? Mas só faça isso se tiver certeza que a máquina está num lugar plano, superfície plana, e realmente não tem nenhum fluido nos seus reservatórios, tá? Então, falamos aí de maneira geral de cada ícone desse aí, bem pausadamente, tá? Para ficar bem claro. Então, para nossa troca, agora o que nós vamos fazer? Nós precisamos, né, encher o recipiente do óleo novo. Então, bora lá encher essa máquina. Então, após a nossa máquina já abastecida, todo o procedimento feito, agora sim, depois de todos os procedimentos realizados, nós vamos conectar as nossas duas mangueiras aqui, que vai fazer lá o bypass na transmissão. Então, nós vamos aqui conectar uma e conectar outra. Márcio, eu não sei qual é a entrada e qual é a saída. Como eu vou conectar? Qual eu sei qual é a entrada, qual é a saída? A máquina não está falando qual é a entrada, qual é a saída. E muito menos lá na transmissão. Imagina a gente saber qual é a entrada, qual é a saída de cada transmissão. Não precisa se preocupar, porque a TinCar TTS 780, ela tem a inversão de polaridade do fluxo de óleo automática. Então você não precisa saber aqui qual é a mangueira de entrada e saída e muito menos na transmissão. É só fazer o bypass que a própria máquina ela vai identificar por onde está vindo a entrada, a saída e ela faz esse processo automaticamente. Então, na lateral esquerda da máquina, a portinhola aperto para dentro, ela vai abrir e vai nos dar aqui aonde é o abastecimento do fluido novo. Então vamos posicionar aqui um funil, tá? Nesse caso aqui nós vamos usar um óleo, um ATF6. Então abrimos aqui da embalagem e a gente começa agora a inserir o óleo novo pela lateral da máquina. E se você notar, à medida que o óleo está sendo inserido, se nós olharmos aqui o visor da balança do óleo novo, olha só, ele já está contabilizando aqui o litro que a gente colocou. Então é só abastecer a máquina com a quantidade de óleo aí que você viu na sua literatura, que é a capacidade da transmissão, com mais uma porcentagem a mais para fazer toda a diálise. Abasteceu toda a máquina, fechou aqui a lateral e aí está pronto para conectar lá no carro. Lembrando, se for fazer o aquecimento, não conecta no carro antes de aquecer o óleo. Então olha só, à medida que a gente insere o óleo, se você reparar o visor, ele já está ali ó, captando, né, e medindo ali 2 litros, 3 litros de óleo. No caso dessa transmissão aqui, a capacidade de serviço dela é de 6,5 litros. Nós vamos fazer aí, colocar 10 litros na máquina, né? 3,5 litros a mais para fazer uma diálise, né? Nós já vimos ali, através quando retiramos o trocador, que o fluido ele tá bem claro, né? Já foi feita uma intervenção nessa transmissão, mas se porventura você pegar um carro com fluido muito degradado, sempre é recomendado aí usar 12 litros, né? Para fazer uma diálise bacana. Ou o que o manual que você estiver utilizando aí te influenciar.
Então olha só, capacidade de óleo novo. Então nós abastecemos aqui com 10 litros. E vamos falar desse aquecimento de óleo, que isso aqui é muito importante frisar, tá? A galera comete bastante erro aí. Então lembrando, algumas transmissões que existem no mercado hoje brasileiro tem válvula termostática interna, tá? Aqui você mais vai ver aí, a gente acredita assim, que é na transmissão da Ranger, tá? A Ranger é 5 cilindros, ela usa assim uma válvula termostática. Então se você não fizer o aquecimento do óleo, você não consegue fazer uma troca ali de qualidade por conta dessa válvula termostática, tá? Ou a seu critério, se você já quiser colocar o óleo aquecido para te agilizar na hora da ferição de nível do fluido, também pode, tá? Mas aí vai ser mais a critério. Só você precisa ter um cuidado. As mangueiras não podem estar conectadas no veículo, porque para o óleo ser aquecido, a bomba da máquina vai fazer esse óleo circular passando pela resistência. Então, se estiver conectado no carro, o óleo vai passar e vai para dentro da transmissão, tá? Então, vamos fazer aqui um processo. Nessa transmissão não há necessidade, porém, o carro está em temperatura ambiente, tá? Então, não há necessidade, mas vamos aquecer aqui essa transmissão, esse fluido, vamos colocar aqui 40 graus, só para vocês verem. Então, tempo zerado, 0 graus. Inicia-se o processo. Então, olha só, no visor, o fluido novo aqui sendo circulado, passando por essa resistência, enquanto ela aquece o óleo. Então, por isso, não pode estar conectada na transmissão, senão esse óleo vai parar dentro da transmissão e, às vezes, o pessoal faz isso com a máquina conectada, o óleo começa a baixar aqui, ele não percebe e o óleo está indo tudo para dentro da transmissão, você vai perder óleo de bobeira. Tá? E vai encher a transmissão de óleo lá demasiadamente alta. Então agora é só esperar o período aqui. Vai depender aí da energia que você está utilizando, né? Da rede, né? Porque nós temos aí uma resistência interna na máquina, tá? Então o tempo é relativo. Quando ela atingir a temperatura que você selecionou, ela vai desarmar por si só. E aí é só inserir as mangueiras lá na transmissão e começar o processo de diálise. Então agora, após óleo aquecido, tudo feito, tudo certinho, nós vamos agora conectar as mangueiras no nosso bypass, retirar aqui a nossa torre debaixo do carro e colocar o veículo em funcionamento e já dar início aí à diálise. Então agora tudo conectado, máquina inserida, tudo certinho, nós vamos colocar o carro em funcionamento. Então, veículo em marcha lenta. Então, agora o carro já está em funcionamento, em marcha lenta. A máquina já reconheceu quem é entrada, quem é saída. Então, a gente já tem aqui o fluido usado, né? O ZED Oil passando aqui pelo visor. Então, uma particularidade dessas transmissões Aisin, que olha só no nosso manômetro. O manômetro está marcando 0, né? Então ela tem trabalha com uma baixa pressão. Então na hora de troca, seja com a nossa máquina Tincar ou qualquer outra máquina disponível no mercado, é necessário subir um pouco a rotação do veículo para que a pressão de trabalho suba também um pouco, tá? Então nós vamos aqui selecionar a troca. Geralmente, o que a gente faz para que essa pressão suba? A gente engrena uma marcha, tá? A gente pisa no freio e engrena uma marcha R, tá? Então, agora o Fred tá ali. Vamos pedir para ele engrenar a marcha R. Olha só, ele pisou no freio, engrenou a marcha de Ré e aí nós já temos aqui, ó, a pressão elevada. Então, se faz necessário nessa linhazinha aí, em uns sim, em outros não, mas se faz sim necessário engrenar uma marcha ou subir um pouquinho a rotação do motor para poder elevar um pouco a pressão de trabalho, tá? Então nesse momento ali, ó, olha só, ele tirou ali, né, pé. Então nós vamos fazer o quê? Então, como nós já temos pressão, óleo usado passando aqui pelo visor, agora nós vamos selecionar a troca. Vamos pôr a troca. Nós temos aqui 9
praticamente 10 litros. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui 8 litros de óleo e vamos fazer a troca de 8 litros. Por que eu vou deixar aqui quase 2 litros na máquina? Para fazer a aferição do nível, tá? Depois de feito o processo, da troca, tudo bonitinho, nós vamos elevar o carro na temperatura correta que o manual determina. A gente vai aferir o nível. Se o nível estiver baixo, eu já tenho aqui uma capacidade, aqui um extra, né? Para eu poder adicionar na transmissão e deixar a transmissão com o nível perfeito. Então, vamos dar iniciar. De iniciar, a máquina já inicia o processo. Então, olha só. Óleo novo sendo inserido na transmissão, tá? E o óleo velho sendo retirado. Então, nós temos aqui, ó, o processo de diálise nesse momento acontecendo. Tá? É um processo rápido, tá? Não é um processo tão demorado, vai depender muito da pressão de óleo de trabalho, né? Então, olha só, a máquina já recuperou aqui 2 litros de fluido usado e ela faz sempre, né, o balanço correto. Se ela recuperou 2,5 litros, ela inseriu 2,5 litros. Então, ela vai até fazer o processo de 8 litros, que foi o que nós selecionamos. Então, após todo o processo aí concluído, é só a gente acompanhar a temperatura de óleo da transmissão, próximo a 60 graus, e fazer a aferição. Então, deixa o processo aí concluir. Então, finalizado, a máquina, cada processo que ela faz, quando ela chega no término, ela dá um bip, avisando que finalizou. Cada processo ela finaliza. Então, olha só, foi recuperado 8 litros de óleo, né? Ficou bem limpo, não estava muito sujo, né, esse fluido. Então, e sobrou para nós ali, ó, aproximadamente 2 litros. Então, o que nós vamos fazer? Esperar a temperatura do óleo chegar na temperatura de trabalho. Vamos aferir o nível. Se tiver ok, show de bola. Se não, nós vamos voltar e carregar e adicionar óleo para poder chegar, né, no nível ali de trabalho correto da transmissão. Então, o processo aqui da diálise já foi concluído. Nós já temos a temperatura de trabalho já no fluido da transmissão. Nós já estamos aqui próximo de 60 graus no fluido da transmissão, que é o que o manual determina. Então agora nós vamos elevar o carro novamente para poder ver se está no nível correto. Então agora, com a nossa Tor 218 aqui posicionada, nosso coletor, nós vamos soltar aqui o bujão de aferição do nível. Então a transmissão já está aí, próxima de 60 graus. Então, se a transmissão estiver no nível, nós vamos ver um fio de óleo aqui escorrer. Olha só. A transmissão está com baixo óleo, tá? Nós precisaríamos ver aqui o fluido sendo aqui escoado. Então agora nós vamos inserir o bujão novamente e vamos lá na nossa máquina adicionar 1 litro de óleo. Então olha só a importância, né? Como nós falamos, agora eu vou aqui em carregar, porque nós vamos adicionar óleo. A importância, cada um aplica de um procedimento, mas nós achamos esse o procedimento mais correto, de deixar sempre um pouco de óleo, né? Porque a máquina, ela troca por igualdade. Então, se ela retirou 8 litros de óleo, se lembra? Ela inseriu 8 litros de óleo. Então, não há falta na transmissão por conta do processo de diálise. E sim, essa transmissão já estava com um nível baixo. Então, nós vamos aqui agora, ó, acrescentar 1 litro. Vamos dar o iniciar. E a máquina vai adicionar, ela já não tira mais. O usado está paradinho e ela vai só adicionar 1 litro de óleo. Após adicionar 1 litro de óleo, ela vai dar o bip, como todo final de processo ela bipa. E aí a gente volta lá na transmissão para fazer a aferição do nível correto. Então, adicionamos já
mais 1 litro na transmissão. E agora, vamos ver se essa transmissão está aí no nível correto. Então olha só, agora sim, nós temos aqui, esse é o procedimento de aferição de nível de óleo. Quando diminuir aqui o fluxo de óleo, a gente tem aqui o nível correto dessa transmissão. Então já serve até como um diagnóstico. A gente pode falar para o cliente que essa transmissão estava com 1 litro de óleo baixo. Então, quando diminuir aqui o fluxo, a gente já pode inserir. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho a mais o fluxo um pouco forte, porque no momento que a gente tirar a flange para voltar ao trocador de calor, perde mais um pouquinho de óleo pela frente. Então aqui já está perfeito aqui o nível. Aqui é um torque bem baixo, tá? É um torque de 8 Nm. Então, e é isso aí. Aferição do nível correto. Então agora é só desligar o carro, retirar a flange, fazer o processo inverso, voltar o trocador de calor para o lugar e está finalizado o processo de diálise com a máquina de fluido de transmissão. Então é isso aí. Esse foi o procedimento de utilização da nossa máquina de troca de fluido de transmissão automática, utilizando as nossas flanges aí EATA Brasil. Gostou? Então acompanha a gente nas redes sociais aí.